Agora, Então, vamos juntos nos concentrar e elevar o pensamento para que as forças da luz possam nos envolver completamente. Percebemos muitas vezes as interferências que entram em nossa vida, assim como nesse pequeno momento em que tentamos fazer um trabalho à distância e os aparelhos eletrônicos, que ainda não temos tantas afinidades, acabam interferindo no bom funcionamento das coisas. Que nesse momento possamos superar as deficiências que ainda trazemos para que nos concentremos juntos nas ondas da luz, no amor que cobre todas as criaturas nesse momento, para que possamos realizar o nosso estudo com serenidade, profundidade e juntos possamos preencher a cada um com as energias de todos, divididas por todos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, então, iniciar o nosso momento de estudo, aprendendo com o Mestre, para que nesse momento a gente possa sentir como se o nosso espírito pairasse sobre essas montanhas que estão aqui representadas na imagem inicial, com essa imensidão, com essa beleza tão profunda, para que a gente possa se preencher com isso e continuar o nosso aprendizado. Vamos lá. Nosso objetivo hoje é estudar, recordar, lembrar das palavras do Mestre nas suas profundas lições e pensar juntos de que maneira nós podemos aplicar essas lições em nossa vida. Vocês podem ver que essa imagem de Jesus que está aqui na tela é de um homem segurando uma luz mais alto, não é? E ele foi exatamente a luz do mundo. Foi esse ser de profunda sabedoria e grande luz interior que trouxe para nós, há mais de 2000 anos, essas palavras que ainda hoje recordamos e procuramos aprender. Então, nesse momento de Natal, um mundo cristão, onde nós escolhemos ponderar sobre essas lições, é esse momento de reflexão que nós estamos convidando hoje para que a gente possa fazer juntos. Representa essa oportunidade em que a humanidade terrestre pode retomar o seu caminho em direção à luz. Quando Jesus veio à Terra, ele veio exatamente trazer essa boa nova, que representa essa palavra evangelho, ela de origem grega, evangelion, representa boa nova. E essa boa nova que ele trouxe foi vivenciada através da presença dele e, portanto, até hoje está marcada em nossas memórias e nós procuramos aprender constantemente, ponderar a respeito de cada uma dessas coisas que foram ditas e ainda lutamos com muito esforço para conseguir vencer as nossas limitações, porque não temos, obviamente, o tamanho espiritual dessa alma que foi Jesus. Ele tanto trouxe mensagens que apelam para o nosso lado humano, religioso, para a nossa amorosidade, para o nosso sentimento de amor ao próximo, e todas essas lições. Hoje, o que a gente vai estudar, apesar de estar aqui uma lista de várias das coisas que ele falou, como essa: não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A fé transporta montanhas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o Cristo Consolador. Essas são algumas das mensagens que nós vamos falar, mas é uma forma muito mais ampla que a mensagem de Jesus chegou para nós. Ela tem muito mais nuances, ela tem muito mais detalhes, porque
sendo uma alma perfeita, vindo das esferas angélicas, de uma de um estado de evolução tão superior ao nosso, ele conseguia condensar essas lições em coisas tão simples, usando os exemplos da natureza, usando os exemplos do mundo, do dia a dia, das pessoas com quem ele convivia naquele tempo. Ele demonstrava profunda clareza ao falar, uma empatia imensa de se colocar no lugar das pessoas. E com essa fala de tanta sabedoria, ele convidava as pessoas a refletirem sobre paradoxos, sobre coisas tão estranhas como quando ele disse: Não vim trazer a paz, mas a espada. Quando ele disse: Devem abandonar pai e mãe. Então, eram paradoxos. No entanto, ele abraçava todos com afeto, porque ele trazia na sua alma já desenvolvidas as qualidades de um psicólogo sideral, de um orientador, de um médico, terapeuta, que é uma palavra também de origem grega. Na sua etimologia, ela significa o curador e o mestre. Por isso nós chamamos de mestre. E ele mesmo dizia: A ninguém chameis mestre, pois só um é o vosso mestre, o Cristo. E naquele momento da sua vinda à Terra, Jesus foi considerado, como se diz figurativamente dentro do Espiritismo, o médium do Cristo, porque ele recebeu as influências, ele recebia a orientação, ele recebia o amparo energético do Cristo planetário. Jesus não era o Cristo é uma palavra também grega, Christos, significa o ungido. Tem toda uma explicação, toda uma história. Quando ele foi batizado por João Batista, que era o primo dele, ele recebeu essa unção do Cristo planetário e ele passou então a representar esse Cristo aqui na Terra, para que ele pudesse trazer essa mensagem de luz que precisava se estender por muitos e muitos séculos à frente. Uma das mensagens mais perfeitas e mais completas, um código moral que foi trazido, está dentro desse sermão da montanha que nós dizemos. E está aqui a imagem do Evangelho. Esse aqui é o Rio Jordão, a capa desse Evangelho eu gosto muito porque representa o Rio Jordão, onde também Jesus foi batizado. Kardec fez um livro inteiro usando a cada capítulo, analisando, trazendo mensagens dos espíritos, colocando a análise dele também de forma pedagógica sobre essas bem-aventuranças. Quando ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, entre tantas outras coisas, né? Isso aqui é apenas um resumo para mostrar a vocês que, de tão profundas que são essas lições, tem um livro inteiro que eu convido a quem ainda não mergulhou nesse estudo que o faça, porque vale muito a pena. É muito aprendizado contido dentro do Evangelho que pode ser feito como o Evangelho no Lar, uma vez por semana, ou pode ser lido em conjunto com outras pessoas para que vocês possam eh, refletir mais sobre essas lições. Kardec disse aqui no início da obra: para os homens e mulheres, este constitui um código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. É, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade do futuro, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. A parte moral que exige de cada um a reforma de si mesmo. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, quando ele diz isso, ele deixa bem claro que o que Jesus trouxe, como eu disse antes, ali, um código, lições atemporais, valores éticos, morais e espirituais. Ele trouxe essas mensagens para que nós pudéssemos utilizar na nossa vida e fazer essa reforma íntima que vai nos levar ao caminho de evolução. Nós, quando falamos que precisamos dessa mudança, dessa reforma interior, a gente pensa,
porque eu preciso ser melhor para não sofrer mais o karma, para não passar mais pelas dificuldades, e esquecemos do nosso caminho de evolução espiritual, que essa é a nossa meta aqui nessa encarnação. Nós precisamos da evolução diária e constante para que a gente possa cada vez mais se libertar da roda dos sofrimentos e chegar mais perto da perfeição, que é o nosso destino final. Esse outro livro, de Divaldo Franco, da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Quem quiser ler, quem gostar de ler, também vale muito a pena, porque é maravilhosa a análise psicológica que a Joana faz sobre os ensinamentos de Jesus. Ela pega também os capítulos do Evangelho, com aquelas pequenas frases como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou não se pode servir a Deus e a Mamon, e explica sob um ponto de vista psicológico também, faz uma análise muito bonita. E o que ela diz aqui no início é: jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova, que é o Evangelho. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza, de felicidade e desejam melhores dias, incentivando-os ao prosseguimento da tarefa e autossuperação, ambicionando a plenitude. Essa é a nossa imagem de Jesus falando diretamente para as pessoas como ele gostava, com simplicidade, sem nenhuma pompa, sem nenhuma riqueza do mundo material, porque era exatamente isso que ele queria trazer para nós. Vamos lá. A primeira das lições que nós vamos procurar entender um pouco mais é essa frase que ele disse: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Então, é uma contradição. Mais uma vez, é um paradoxo. Não penseis que eu venha trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque aqui mostra, nessa análise que Joana fez, que, apesar de ser uma doutrina cheia de amor e que não aceitava esses valores estabelecidos na época, de tanta violência, de tanta crueldade humana ainda, eh, esse orgulho e essa dureza dos homens ainda fazia com que os mais fracos e sem condições tivessem que se submeter. Naquele momento, a humanidade vivia uma sombra coletiva ainda mais profunda do que nós vivemos hoje. E mesmo essa doutrina sendo cheia de compreensão, de bondade, ternura, ela não podia se comparar às atitudes de agressividade, nem interna nem externa. Mas essa diretriz que Jesus colocou dizia exatamente com esse símbolo da espada que era preciso cortar as convenções, era preciso combater a ignorância, o orgulho, os preceitos que estavam estabelecidos para que você realmente pudesse ir adiante com esse conhecimento espiritual que ele trouxe. Então, quando ele disse: Não vim trazer paz, mas vim trazer essa luta. É uma luta simbólica que nós fazemos todos os dias com a gente mesmo, e não é lutar e combater os outros, é combater, como dizia Buda também, com a sua sabedoria profunda, o nosso maior inimigo está dentro de nós. Aliás, várias correntes filosóficas colocam essa ideia de que antes de Jesus poder chegar à Terra, foi preciso que tenham sido enviados vários outros mensageiros da luz para preparar as consciências, para preparar a egrégora, a energia da Terra de uma forma que se melhorasse. Então, Buda veio no Oriente, Confúcio também, e esses espíritos trouxeram as mesmas mensagens, convidando os homens a um trabalho interno de melhoria, convidando os homens a um conhecimento maior dos valores éticos e morais, para que eles soubessem
vencer a si mesmos antes de fazer a guerra, fazer a mudança interna. Para que quando Jesus chegasse e trouxesse essa mensagem numa terra onde as pessoas já tinham a ideia do Deus único, não eram mais politeístas em geral, ele pudesse plantar essa semente de forma que ela florescesse e chegasse até nós. Não foi ele que escreveu as palavras que ele falou, foram os seus discípulos que escreveram, e por isso, como eu já disse numa outra palestra, as palavras de Jesus eram cheias de figuras, cheias de metáforas, cheias de alegorias nessas parábolas, para que elas pudessem sobreviver à ação do tempo e chegar até nós. E que hoje, com mais desenvolvimento, maturidade, através da ciência e da evolução humana, nós pudéssemos ter condições de entender um pouco mais o que ele disse. Por outro lado, apesar de dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, ele disse também: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir a lei. Ele não foi contra, ele disse: dai a César o que é de César. Não disse a ninguém para se subverter às leis humanas. Ele veio trazer uma nova versão dessa realidade e dessas leis. No tempo de Moisés, era preciso que ele aplicasse a chamada lei de Talião, que vem desde o Código de Hammurabi dos egípcios, que dizia olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir dessa forma, também deve ser ferido da mesma forma. Equivocadamente, os nossos irmãos, ainda em alguns países do Médio Oriente, especialmente, aplicam essa mesma lei. Um ladrão que rouba alguma coisa tem a mão cortada e por aí vai. E essa lei foi completamente reformulada, colocada uma releitura, uma nova versão por Jesus, que foi quando ele disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, que não devemos fazer ao outro aquilo que não queremos que o outro nos faça. Então, ele não mudou, mas atualizou. E quem tiver olhos que consiga ver e ouvidos que consiga ouvir. Uma outra coisa que ele trouxe de novidade foi quando ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Nesse sentido, nós podemos analisar essas moradas não só como planetas no sistema solar, que imagine há 2000 anos atrás a conjunção de Júpiter e Saturno em cima de Belém, onde Jesus estava nascendo, foi interpretada como se fosse uma estrela gigante, que era a estrela de Belém. E era uma conjunção planetária que tornou uma luz muito forte naquele momento, haja vista que os astrólogos, que eram os reis magos, foram até lá seguindo essa orientação. Então, tenham sempre em mente que nos livros antigos, na Bíblia, nas histórias, nas epopeias que são contadas pelos povos antigos, haverá sempre muita alegoria. Haverá sempre muitas imagens da forma como eles viam o mundo. A cosmovisão que eles tinham do mundo era completamente diferente do que nós temos agora. Como aqui mesmo, nesse trecho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o paraíso, o purgatório e o inferno. Então, essas moradas da casa do Pai, quando Jesus trouxe essa imagem, naquele momento da humanidade, nós estávamos ainda num estágio muito primitivo, muito como se a Terra fosse o centro do universo e o poder temporal de quem estava ali governando aquele povo fosse tudo. Então, as pessoas consideravam, como passaram até a Idade Média considerando, que a Terra era um vale de lágrimas, que era somente dor e sofrimento. Embora a gente ainda enfrente muitas dificuldades e tenha muitas coisas para superar em relação ao sofrimento, a Terra é a nossa grande escola. É aqui que nós temos a oportunidade de aprender, melhorar e evoluir. Então, a cada nível de consciência que nós desenvolvemos, nós vamos tendo um pouco mais de amplidão na nossa visão. Quando hoje a gente diz que há muitas moradas na casa do Pai, a humanidade terrestre ainda não enxergou com os olhos físicos outros seres, outras vidas em outros planetas, mas já tem uma visão muito mais ampliada
em relação ao que era antes, de saber que existem milhares de planetas só na nossa galáxia e outras tantas galáxias espalhadas por esse universo quase sem fim. Então, quanto mais primitivo é o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que ele deve habitar. Por isso, apenas por essa frase e por olhar em volta, as pessoas com quem a gente convive, as escolhas que elas fazem, nós podemos entender que o nosso mundo ainda é muito grosseiro. O princípio espiritual, as pessoas que estão aqui encarnadas, na sua grande maioria, ainda estão muito, muito distantes de um entendimento maior. Essa ideia do paraíso, do purgatório e do inferno que Dante Alighieri colocou, se não me engano, por volta do ano 1300 foi quando ele publicou esse livro. Era poeta, filósofo italiano, e ele usou exatamente a imagem. Por exemplo, o inferno tinha 9 níveis e eram como se fosse círculos que fazendo um funil até chegar no centro da Terra. Eram camadas e camadas, porque era assim que se via a Terra e o universo antigamente. Então, ele colocou ali no inferno vários níveis, que eram os pecados capitais. Para cada um, as pessoas eram atraídas para cada círculo daquele inferno de acordo com aquilo que elas tinham feito. Cada uma ia ser atraída pelo seu pecado capital. E, por incrível que pareça, até hoje, as nossas religiões ainda acreditam que existe inferno, purgatório e paraíso. Não compreenderam ainda que essa ideia libertadora que Jesus trouxe, mostrando que nós estamos em situações diferentes, dependendo daquilo que a gente estiver desenvolvendo, o inferno está dentro de nós, assim como o purgatório está dentro de nós. E com o conhecimento espiritual que Kardec organizou, já no final do século XIX, nós vamos compreender que Dante nada mais fez do que uma viagem astral ao umbral. Ele foi visitar os níveis do umbral e que, se vocês tiverem a chance de entender, estudar um pouco mais sobre isso, vocês vão perceber exatamente ali as imagens que reproduziram nos filmes do Nosso Lar, as imagens que reproduzem em diversos outros filmes que foram produzidos, mostrando as imagens que Dante descreveu, tá? Aqui, deixa eu ver, foi aqui, aqui. A lógica não deixa margem à dúvida, antes revelando que o renascimento que Jesus fala quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É preciso que a gente consiga, através do crescimento moral, através da reencarnação, aprimorar os nossos conteúdos íntimos, lapidando as arestas, nos libertando dessas várias camadas de inferioridade por onde a gente transitou. Você imagina Jesus dizendo isso naquele momento, e foi quando Nicodemos perguntou a ele: então eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Quando ele disse que era necessário nascer da água e do espírito. Então, todos esses ensinamentos eram muito ainda confusos para que eles pudessem entender naquele momento. Ele precisava deixar essas imagens para que a gente chegasse até adiante 2000 anos depois, e pudesse compreender um pouquinho mais sobre esses valores éticos e morais que ele falou. O que eu ia falar antes era isso aqui: o meu reino não é deste mundo. Assim como ele disse que havia muitas moradas na casa do Pai, ele disse que o reino dele não era desse mundo. Ele não era o rei que veio libertar Israel do jugo romano e provocar mais uma guerra. A expressão reino dos céus sugere a ideia de um plano mais elevado. E assim como as faixas inferiores dessas energias representam o que a gente chama de inferno. São campos vibracionais. São lugares onde ainda existe dor e sofrimento. Então podemos ligar as vibrações superiores quando nosso espírito se vincula aos componentes da paz, podendo se educar, se renovar e desenvolvendo a capacidade de se elevar. E aí é o que eu tinha dito antes: céu e inferno são estados da alma, resultantes da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos.
O reino de Jesus não é desse mundo transitório, relativo, material, onde predominam os jogos de interesse que sempre conduzem à solidão, ao desespero e ao vazio existencial, deixando sempre as pessoas frustradas. E aí ele fala aqui: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essas mensagens, apesar de eu estar fazendo uma análise e procurando chegar a um ponto que a gente entenda melhor sobre isso, elas servem para nós exatamente nos momentos de dor, de sofrimento, de dificuldade. Quando você está nesse estado de sofrimento, mais sensível, de alguma forma você se abre mais para receber a ajuda espiritual. E ela vem de várias formas diferentes. Ela vem através de um amigo que, naquele momento, manda uma mensagem para você. Ela vem hoje através de um post que alguém publica e você vê ali, nossa, eu precisava dessas palavras. E ela vem também, obviamente, através desses livros espirituais que estão impregnados de luz. André Luiz uma vez falou num dos livros dele que quando a pessoa vai deitar e lê algumas páginas de um livro espiritual, de um livro que eleve o seu sentimento e a sua espiritualidade, os espíritos de luz se aproximam e aproveitam esse momento em que você está mais receptivo para conduzir você, a ter ideias renovadoras, a encontrar soluções, respostas para os seus problemas que você mesmo vai encontrar. E por isso que Jesus diz, ele é o grande médico das almas. Conhecendo a cada um de nós em profundidade, ele apresenta uma terapia recuperadora, no mesmo momento que oferece a nossa libertação, evita novos comprometimentos. Podem lembrar que as palavras dele sempre diziam: vá e não peques mais. Ou, não fui eu que curei, a tua fé te curou. Ele sempre oferecia a cura e, ao mesmo tempo, com essas palavras e essas diretrizes que ele deixou, oferecia também a oportunidade para que a gente pudesse lutar contra as nossas próprias fraquezas e vencer. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem volta. Ele não se detém à borda do problema, ele o identifica, despertando a pessoa que está sofrendo para que não reincida no erro. O esforço de purificação, desenvolvido ao longo das reencarnações, é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Para mim, essa é a grande diferença de apenas conhecer as palavras de Jesus, apenas ler, apenas ouvir falar e somar a diferença. Quando elas estão somadas ao conhecimento espiritual, elas mostram a misericórdia divina na sua grande profundidade. Porque ao longo de várias e várias reencarnações, já que nós somos espíritos eternos, nós temos a oportunidade de alcançar esse aperfeiçoamento. Tudo que nós aprendemos nessa vida não é em vão. Todo o conhecimento que nós adquirimos vai conosco para uma próxima vida. Não importa se a gente não se lembra da vida passada. Isso não faz diferença, porque na hora que você enfrenta uma situação que você já conhece, que você já aprendeu a solução, que você já aprendeu a resposta, aquilo vem para você imediatamente na forma de intuição. Aquilo vem, você simplesmente sabe o que fazer naquela situação. E é essa grande libertação que o Espírito traz, colocando as palavras de Jesus de forma útil, de forma prática, para que a gente possa usar para o nosso próprio benefício. Já falei sobre o reino dos céus, que ninguém pode ver o reino dos céus senão nascer de novo, e aqui é a regra de ouro, que foi exatamente onde ele se distanciou, ou onde ele fez a releitura do que Moisés trazia para o povo naquela época. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Essa é a lei e os profetas. Não julgueis, não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgar, sereis também julgados. Com a mesma medida que medires, também vão medir. Então, esse é um convite à nossa mudança de frequência vibratória.
Se nós estamos presos na vibração do ódio, da vingança, da raiva, nós só vamos atrair a mesma coisa. Nós estamos emitindo a mesma energia. Então é preciso que a gente deixe de julgar os outros, compreendendo que nós todos somos iguais, que nós todos temos defeitos, que nós estamos todos a caminho do aprendizado e da melhoria, e, portanto, perdoar significa se libertar. Significa se libertar não só daquele peso que você está carregando, como também das energias que vêm dos outros. Porque através dessa mudança interna que a gente muda o botão, a gente torna muito mais fácil o auxílio dos espíritos de luz e consegue compreender as palavras de Jesus com muito mais amplidão. Essa outra máxima, que a fé transporta as montanhas, é muito interessante, porque em vários momentos da nossa vida eu utilizei esse capítulo, como um escudo de luz mesmo. Isso aconteceu quando um pai trouxe um filho, que estava sofrendo com uma perseguição espiritual, e Jesus, na mesma hora que se aproximou, o espírito saiu do menino e deixou o menino curado. E esse pai já tinha levado esse menino para os discípulos verem, e eles não tinham conseguido fazer nada. Então, os discípulos foram perguntar a Jesus: por que que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente que parece uma cabecinha de um alfinete, tão pequenininha, vocês diriam a essa montanha: sai daqui e vai para lá, e ela sairia, e nada vos será impossível. A fé é a força que se irradia como uma energia operante, e por isso ela consegue remover as montanhas das dificuldades, consegue aplanar as arestas dos conflitos, consegue enfraquecer as resistências que se opõem à marcha do progresso. Só diante dessa fé, estruturada numa consciência livre de prejuízos, uma fé lúcida, racional, apoiada na razão, que não excede os limites da sua capacidade, que não tem pressa, que não se angustia. Essa fé enriquecedora, que é vigorosa, mas não presunçosa de achar que pode fazer mais do que ela é capaz. Por isso, ele compara com o tamanho do grão de mostarda. Naquele momento, ele transmitiu essa mensagem tão cifrada, tão cheia de códigos, que às vezes eu digo: oh, meus irmãos de luz, por favor, falem com mais clareza, porque nós somos ignorantes e limitados e não conseguimos ainda entender direito essas mensagens tão cifradas, né? Mas o que ele dizia nesse momento é que eles apenas usavam o raciocínio. Quando a gente tenta utilizar a fé de forma só racional, de forma, não, isso aqui é assim, porque isso, porque aquilo, não funciona. Se ela não estiver ligada ao sentimento, por isso, o desenvolvimento da fé é interno, é diante das dificuldades da vida, é diante do conhecimento libertador. Porque se a gente acha que tem fé, eu tenho muita fé. Aí eu vou, faço uma promessa, acendo uma vela, eu vou, faço uma oferenda para os santos, ou eu vou, faço não sei o quê, mas eu tenho muita fé. Eu boto umas pedrinhas ali, eu faço um cântico. Então, isso não é fé. Isso é misticismo, porque a fé, ela existe num cientista que está num laboratório, que é ateu, que não tem religião, e ele está nesse laboratório fazendo uma pesquisa e fazendo os experimentos repetidas vezes e dá tudo errado e ele continua até que ele consegue a solução. Ou como a gente usa sempre o exemplo do Tesla, né? Que tentou 99 vezes fazer alguma coisa e a pessoa disse: ué, mas você não vai desistir? Não, porque eu só preciso que uma dê certo. Então, essa pessoa ela tem fé. Fé é um motor que existe dentro de nós e que nos leva adiante, mesmo nas maiores tempestades da alma, mesmo nas maiores tempestades emocionais, nos momentos de grande luta em que nós estamos enfrentando
o que cada um enfrenta é diferente do outro. Alguns vão estar lutando contra acomodação, alguns vão estar lutando contra o próprio medo, que é uma ferramenta, infelizmente, muito poderosa ainda das sombras para nos enfraquecer. O medo do futuro, ou o medo do passado que não deu certo e você vai repetir a mesma coisa, o medo de tentar e errar, esse medo que paralisa. Esse medo vira incredulidade. E essa fé, ela enfraquece. Ela não tem esperança, ela não tem sustentação. Então, a fé, ela precisa nascer de um espírito que sabe perfeitamente que a sua vida não existe apenas aqui, que tudo que você está vivendo agora não é para sempre, como nada é. Quando a gente ganha um pouco mais de maturidade na vida, e eu estou dizendo maturidade espiritual, não estou falando de idade física. Essa maturidade espiritual vai nos ajudar a enxergar quantas vezes a gente já passou por momentos difíceis e quantas vezes a gente superou. Quantas vezes aconteceu mais ou menos a mesma coisa na nossa vida e a gente conseguiu vencer. Então a gente vai começando a entender que isso tudo é passageiro e que nós somos capazes, sim, de superar essas instabilidades e essas dificuldades com a ajuda especialmente do conhecimento. O conhecimento é uma das ferramentas que mais liberta o homem, porque faz com que ele use esse aprendizado a seu favor. Quando a gente tem o conhecimento espiritual, então, nem se fala, porque ele vai servir como uma lente de aumento, vai fazer com que a gente veja as coisas. Tem um trecho no Evangelho que fala sobre isso. Ele coloca a pessoa lá no alto da montanha. Quando ela olha lá para baixo, na cidade, ela vê os carros tão pequenininhos, as casas tão pequenininhas, as pessoas tão pequenas. Exatamente isso que a gente tem que fazer às vezes com os nossos problemas. Olhar de uma perspectiva, se distanciar e saber que aquilo tudo ali, ah, tá, então isso aqui que está acontecendo aqui vai chegar ali na frente e vai levar a esse fechamento. E era essa imagem tão ampla quando Jesus diz: se você tivesse fé, você dizia, sai daqui e vai para ali. Essa mudança profunda, essa montanha tão grande que a gente remove, é são as dificuldades, são as nossas emoções conturbadas, quando a gente aprende a se acalmar, respirar fundo e, mais uma vez, tentar, a gente consegue fazer a nossa fé ficar em movimento, né? Essa outra imagem, que é uma das lições mais importantes que eu considero, ela fala sobre a porta estreita. Haverá muitos os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida, e raros são os que a encontram. Porque essa porta implica renúncia às coisas do mundo, aos apelos do mundo. E quando a gente falava sobre isso na Idade Média, nós fomos ensinados, e acreditem, esses ensinamentos que vêm no nosso espírito de mais de 500, 600 anos atrás, desde a escuridão da Idade Média, de que o homem rico não entra no reino de Deus, de que apenas o pobre entra no reino de Deus, de que não é para você ter ambição, de que você tem que dar tudo aos pobres para você poder, sua alma poder ser salva. Era um apelo, uma propaganda enganosa que as religiões faziam. Porque é muito nobre, é muito justo que a gente busque a nossa melhoria material. É mais do que certo. Isso ajuda e impulsiona o progresso do homem. A riqueza é uma ferramenta muito benéfica quando é bem utilizada. A questão é que, como nós não temos desenvolvidos ainda a moral, e os valores éticos, a riqueza na mão do homem transforma o homem em um déspota, muitas vezes num tirano, ou numa pessoa vazia, cheia de superficialidades, que vai ser conduzida justamente para esse caminho largo, que é o mundo.
O mundo, eu não sei se vocês sabem, na época de Jesus tinha esse deus Mamon, que era, vamos dizer que fosse aquela estátua de ouro que as pessoas adoravam, e tinha alguns deuses ainda mais cruéis, na Babilônia, na Suméria, que era o Baal, que era uma estátua que tinha um buraco enorme na frente, como se fosse a boca, e ali se jogavam crianças e pessoas para serem sacrificadas. Então, esses deuses eram os deuses da época. E quando Jesus disse não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon representava o dinheiro, os valores materiais, as coisas da terra, a materialidade. E aí a gente interpreta isso de forma errônea, dizendo: ah, então eu não posso querer seguir os ensinamentos de Jesus e buscar a minha elevação, servir a Deus e também querer, ao mesmo tempo, o meu progresso material. Não é isso. É que nós não podemos deixar que esses valores equivocados da matéria, esse apego aos bens materiais, ou essa ganância de cada vez ter mais e acumular, seja o nosso Deus. Sejam essas coisas que vão nos regular e mandar na gente. O que nós precisamos entender é que servir a Deus não é uma pessoa que está lá sentada num trono e você vai ser o servo dele, não. Servir a Deus é, como filhos que somos desse Criador eterno e perfeito, buscar a nossa evolução individual. Isso é servir a Deus. É nos melhorar a cada dia. E buscar essa porta estreita representa cada vez mais a melhoria que a gente precisa fazer na nossa vida para que nós possamos, de fato, alcançar essa evolução. Há tanto apelo nesse mundo que a gente vive, ao contrário, para nos levar para o caminho das sombras, que realmente é difícil chegar a essa porta estreita. Esses apelos tão grandes que são feitos, hoje eu vejo na maioria dos filmes, houve uma época dos anos 90, do meio dos anos 90 em diante, que foi proibido completamente fazer propagandas de cigarros na TV, nos filmes. Nos filmes, nos programas de TV, não existia mais nenhuma propaganda de cigarro. E isso foi feito num esforço para levar as pessoas a terem a conscientização de que aquilo fazia mal e que esse vício era prejudicial para a saúde. Hoje em dia, se vocês assistirem qualquer filme, qualquer série nova na TV, que foi lançado no Netflix, no Prime, qualquer lugar, todos os filmes têm alguns que chegam ao absurdo de que cada cena tem uma pessoa com cigarro. Cada cena tem uma pessoa fumando, ou várias pessoas fumando. Isso é apenas um exemplo para mostrar esses apelos do mundo que vão nos levar a adquirir vícios que talvez a gente não precisasse ter. O uso de drogas, o sexo de maneira descompromissada e sem o amor, sem o sentimento, sem o envolvimento, apenas de forma leviana, como eles dizem nos livros, também é muito valorizado nos filmes, nas séries de TV. Então, essa perdição que eles falam não é que se esteja. A gente não está falando aqui de forma puritana. Ah, não é, ninguém é para fazer nada disso. Não é nada disso. Essa perdição representa você estar perdido do caminho que é o melhor para o seu espírito evoluir. Então, para que você possa buscar essa evolução, é preciso muitas vezes abrir mão de várias dessas coisas que nos apelam aos sentidos, para que você possa olhar para dentro de si. Porque cada pessoa que vive na Terra, não importa quanto dinheiro ela tem, não importa a posição social que ela tem, mas ela vai passar por sofrimentos morais, por desafios, por dores, por perdas, por momentos em que ela não sabe o que fazer e que nada do que ela tem resolve. O que vai resolver naquele momento é o que nós tivermos desenvolvido dentro de nós, através desse conhecimento e desse exercício de melhoria. Para isso, Jesus nos deixou outro conselho, que é a oração. Não só pedir e será dado. No outro slide está falando um pouco mais da oração.
Ele diz: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Porque quem pede, recebe, quem procura, acha. Qual é o homem entre vós que daria uma pedra ao seu filho se ele pedisse um pão? Ou se o filho pedisse um peixe, você daria uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com a mais forte ainda razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que pedirem. Então, o que ele mostra é que, através a busca na acepção da psicologia profunda, é o intenso trabalho de autoaprimoramento, de autoiluminação, repelindo toda sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. A conscientização da imortalidade, então, é muito importante para essa busca, porque é a única possibilidade de romper com a prisão do materialismo e da ilusão dominantes, e aquela que o desafia para a conscientização de que tudo quanto nos cerca externamente tem uma existência relativa, porque nós sabemos que tudo que está ao nosso redor, tanto que a gente fala, não adianta acumular tantos tesouros, porque quando você morrer, você não vai levar nada disso junto com você. Não vai levar nem para o caixão, que dirá para outra vida, né? Então, é tudo muito relativo. Essa conscientização da imortalidade faz com que a gente aprenda que o nosso verdadeiro trabalho está no autoaprimoramento e na autoiluminação. Aí, no Evangelho, Kardec coloca, do ponto de vista moral, o que significam essas palavras de Jesus que estão aqui? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Porque a gente pensa, como assim? Eu peço tanta ajuda quando eu estou em sofrimento, eu peço orientação e não recebo nada. Não recebo nada do que eu peço, né? Porque, e ainda mais se a gente tiver com algum problema financeiro, com algum problema material, quantas vezes a gente pede ajuda e quem disse que a ajuda chega quando a gente mais quer? E aí Kardec coloca qual seriam, qual seria o significado. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela será aberta. Mas peça sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. Então, esse é o modo de pedir que a gente muitas vezes não sabe. No momento que a gente tiver, no nosso desespero, nas nossas lutas emocionais, nas nossas angústias, sem saber o caminho a tomar, sem saber que rumo ir, a gente precisa pedir forças para resistir às nossas fraquezas, sejam elas quais forem, pedir luz para clarear o nosso caminho, pedir ajuda dos bons espíritos, pedir orientação para que nós possamos saber fazer as escolhas certas. No momento, a gente pode achar que o que a gente quer é o dinheiro para isso. O que a gente quer é a saúde, não quer ter aquela doença. O que a gente quer é que o relacionamento funcione e não ficar sozinho. Mas nós não sabemos qual é a necessidade de aprendizado do nosso espírito. Nós não sabemos o que está sendo trabalhado naquela falta. Nós não sabemos o que está sendo trabalhado com aquela dor. Que tipo de virtudes nós podemos desenvolver através da dor de uma doença, por exemplo? A humildade, a lutar contra a nossa arrogância, a aceitar a ajuda dos outros, a ser mais compreensivo quando as pessoas tiverem limitações? Que tipo de virtudes a gente pode aprender na solidão? Talvez a valorizar as pessoas que nós não soubemos valorizar antes, em outros momentos. Então, cada lição que a gente está vivendo tem um propósito. Nada está errado. E quando a gente pede com sinceridade, com fé, e não com arrogância, como ele diz aqui, nós sempre conseguimos encontrar alguma saída. Ela chega de alguma forma, chega alguma orientação, chega alguma ideia.
e a gente consegue. A maioria das vezes, nós só precisamos desenvolver a resiliência e a força. E, através disso, esse conhecimento que nos ajuda, quando Jesus diz aqui: edificai a casa sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a pedra. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e derrubaram aquela casa. Porém, ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. É o contrário. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu. Isso significa que no momento em que nós estamos construindo esse nosso ser interior, nós precisamos lançar raízes profundas. Nós não podemos apenas adquirir o conhecimento das coisas superficialmente. Nós não podemos apenas ler, ouvir falar sobre o conhecimento espiritual, ouvir falar sobre as palavras de Jesus, ouvir falar sobre tudo isso aqui que nós estamos debatendo e deixar para lá. Ah, isso é muito bonito só quando a gente está ouvindo, mas no dia a dia não é assim. Pois é isso que nós temos que aprender a fazer. Esse é o verdadeiro sentido de construir a nossa casa sobre a rocha. A casa é o nosso abrigo, é a nossa proteção. A casa representa aquilo que é o nosso lugar seguro. E se nós não aprendermos a construir esse lugar seguro com raízes profundas, e ao contrário, fizermos de forma superficial na areia, virão essas chuvas, virão essas enchentes que representam as emoções, representam as provações, representam as dificuldades do mundo. Nesse momento, especialmente, que nós estamos vivendo, infelizmente, tanta insegurança com essas notícias de guerras espalhadas nas mentes de todas as pessoas, medo, ansiedade, insegurança, incerteza a respeito do futuro, mais ainda que nós precisamos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Mais ainda é que nós precisamos compreender que nada acontece por acaso, ninguém vive num lugar em vão e nada do que está programado no nosso caminho pode ser evitado com o medo, a insegurança e a ansiedade. A gente precisa viver a nossa vida dessa forma, com profundidade, através desses ensinamentos que estão colocados aqui, de forma muito simples e que vocês podem ter acesso através de leituras. Não precisa ler o livro, ler o PDF, não quer ver o PDF, ver um filme. Procura a informação para que essa informação se transforme em conhecimento dentro de você. E esse conhecimento, sendo processado através das somas de tudo aquilo que você já traz de outras vidas, se transforme em sabedoria. A ideia da informação é muito vaga, é muito superficial, é a casa na areia. Ela se vai, ela se desfaz com qualquer outra coisa que a gente assistir depois, qualquer conversa. Dali a 5 minutos a gente esquece a informação. Mas a informação vivenciada e aprofundada em nós, através do conhecimento, vai se transformar em sabedoria. E a sabedoria está presente na nossa forma de agir, nas escolhas que a gente faz. Só assim nós vamos poder nos tornar isso que Jesus também disse. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal não tiver sabor, como ele vai poder salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado, jogado fora e pisado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada em cima de uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um cesto no chão, mas sim para colocá-la lá em cima da prateleira no candeeiro, a fim de que ela brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele o tempo todo disse: Vós sois deuses.
Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E são essas verdades que Kardec tão minuciosamente estudou no seu livro do Evangelho. Ele repetiu novamente os estudos no céu e inferno, na Gênese. As pessoas podem pensar, são livros difíceis, são livros complicados, mas hoje existem eh, vídeos na internet, palestrantes maravilhosos que falam sobre esses livros de forma muito mais simplificada, muito mais facilitada para o nosso entendimento. E mais do que isso, porque a leitura é importante, o conhecimento é importante, mas se a gente não levar isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, transformando isso nas ferramentas que a gente usa para vencer as nossas dificuldades, não vai adiantar nada. Nós vamos deixar de ser esse sal da terra. Porque até hoje nas plantações, na agricultura, é preciso colocar um pouquinho de sal, porque senão as plantas não se desenvolvem. A ureia é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, Jesus usava essas imagens, essas alegorias da natureza, e das coisas simples que tinham ao seu redor, para que as pessoas pudessem se identificar. Talvez nós pudéssemos hoje entender que tudo isso que ele veio fazer, o seu grande sofrimento, saindo da esfera angélica, que Kardec mostra a escala dos espíritos, lá no comecinho, na introdução do Livro dos Espíritos. Então, Jesus já estaria liberto da matéria há milênios. Dizem que ele, desde o princípio da sua criação, sempre escolheu o caminho certo. Então, evoluiu para essa posição de espírito superior bem antes do que nós conseguimos fazer, né? Nós levamos bilênios, talvez. Então, esse ser de luz profunda foi encaminhado para nós no planeta Terra para que ele pudesse nos trazer essas mensagens e procurar despertar da forma mais simples a nossa profundidade. Porque também é sabido que o espírito só consegue evoluir, eu também já disse isso numa outra oportunidade, com as duas asas para que a gente consiga evoluir. A asa do conhecimento, da sabedoria, de tudo aquilo que a gente estuda e transforma, e o amor. Sem essas duas partes, a gente fica incompleto. Então, nós precisamos aprender esse amor através daquilo que a gente faz no dia a dia. E é por isso que eu escolhi trazer essas palavras do mestre como mensagem de Natal. Porque enquanto a gente olhar para o Natal como essa coisa material que a gente sempre olha, vamos nos perguntar quantos de nós, nessa ceia de Natal que nós fazemos com a nossa família, quantos de nós paramos para fazer a oração, todo mundo junto, e agradecer ao Mestre por esse sacrifício que ele fez vindo para a Terra e trazer essa luz para nós, não é? São poucos. E transformar esse momento que nós estamos vivendo numa oportunidade de crescer um pouco mais, porque Jesus não nasceu nem no dia 25 de dezembro. Isso foi apenas uma junção feita pela Igreja Católica do tempo de Roma, com as festas das Saturnálias, para que o povo pudesse aderir mais àquele novo, aquela nova religião que eles estavam criando e se sentirem parte daquilo tudo. E de repente veio São Nicolau e de repente virou apenas um comércio de presentes. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha família sempre foi muito pobre. E via nos comerciais da televisão essa ideia de colocar o sapatinho para o Papai Noel vir e trazer o presente. E que agora eu sei que eram os costumes da Europa de colocar as meias na lareira e os presentes podiam ficar ali. E eu ia olhar no dia seguinte e o meu sapato estava vazio, não tinha nada. Eu fiquei muitos anos da minha vida com um trauma muito profundo de que o Papai Noel nunca veio. Imagine. Até ter a ideia de que aquilo ali era uma criação comercial, que faz, assim como eu, muitas outras crianças sofrerem, porque o Papai Noel não vai levar o presente na noite de Natal. Então,
esse verdadeiro presente que a gente tem que buscar e dar para os nossos filhos, especialmente, é esse conhecimento de procurar se aprimorar. Não precisa nem falar de religião, não precisa falar de Jesus, não precisa falar, se eles não quiserem, especialmente os adolescentes que têm uma prevenção muito grande de tudo que é oprimido, de tudo que é opressor, como a religião geralmente é. Basta falar dos ensinamentos de Jesus. Por isso que são ensinamentos éticos, morais e espirituais, e que transcendem o tempo e transcendem também as paredes dos templos e as religiões, para que cada um possa lutar por uma melhoria interna com as ferramentas que tem, com o novo conhecimento da PNL, com o conhecimento da psicologia positiva, com o conhecimento da psicologia profunda, com o conhecimento de todas as outras ferramentas que chegam até nós, como somatório desse crescimento que Jesus começou a despertar quando ele veio aqui na Terra. Então, para encerrar a nossa palestrinha de hoje, eu vou ler aqui essa versão do Pai Nosso, que também é uma coisa, eu acho que nós precisamos pensar muito sobre o Pai Nosso, porque está lá na Bíblia a oração que Jesus nos ensinou, mas dificilmente nós pensamos sobre o significado dessa oração. E, pelo contrário, repetimos as palavras que estão ali sem pensar nelas com profundidade. E não nos tornamos esse farol que ilumina não só as nossas próprias mentes, como as mentes daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando a gente buscar fazer oração, Jesus também disse, está lá nesse mesmo capítulo de Mateus. Não sejam como os fariseus que oram para que todo mundo vê, ou que repetem palavras conhecidas, porque não importa a quantidade de palavras, se essa oração não sair do seu coração, de uma conversa sincera que você tem com Deus, não vai adiantar nada. Então, essa oração aqui, para nós encerrarmos a palestra, ela tem uma nova maneira de ser dita. Pai nosso que nos há criado, arrancando-nos como uma centelha eterna do teu coração de ouro, que estás nos céus de cada dor e de cada sofrimento, que estás nos céus sem distância do amor. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, chegue aos homens a luz da tua sabedoria, e que venham também as verdades desse reino de luz. Faça-se a tua vontade na terra e nos céus. Faça-se a tua vontade, ainda que não a entendamos. E que o homem saiba compreender que nada morre ou muda sem o teu conhecimento. Que não percamos o sentido dessa palavra. Amai-vos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o pão da alegria dos pequenos momentos, das promessas, da paciência, do repouso, da coragem e da justiça. Perdoa nossos erros, como o pai que esquece as faltas do filho. Perdoa as trevas do nosso egoísmo, perdoa nosso silêncio e o barulho das calúnias, o nosso orgulho e a nossa pesada carga de desconfiança. Perdoa este mundo que, caminhando nas trilhas do ego, só encontra solidão. Não nos deixe cair na tentação da riqueza, nem na miséria e na estreiteza de espírito. Livrai-nos, Pai, de toda certeza e segurança materiais. Que assim seja. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, para que cada um possa refletir a respeito das palavras do nosso Mestre, da maneira que puder, e colocar em prática esse aprendizado, essa oração no dia a dia. Pronto, muito obrigado, meus irmãos. Vamos parar a gravação. Todo mundo é certo, né, gente? Não, isso.